Que em nome de Jesus, essa manhã, se levante aqui, homens e mulheres, que vejam com os olhos do Senhor, que sintam como o Senhor sente, que declare, que fale como o Senhor fala. Eu expulso todo medo agora em nome de Jesus. Eu expulso todo medo agora em nome de Jesus. Que o medo não mais dite as regras. Que não mais ele venha ditar os nossos dias. Que o medo não venha mais ditar os nossos sentimentos. Mas que estejamos prostrados, como diz essa canção, prostrados diante do Senhor. Diante do Senhor. Diante do Senhor apenas. Diante do Senhor. Onde não há medo. Onde não há medo. Onde não há medo. Onde não há temor deste mundo. Oh, obrigada, Senhor. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que diga: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, por contar conosco. Por isso que diante de nós abrimos caminhos, Senhor. Queremos te ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Passa aqui para o pastor Toshio. Vamos profetizar. Todo mundo é pastor aqui. Ele profetizou sobre nós, não devolve, né? É verdade. Glória a Deus. Igrejas, não, essa igreja não tem ovelha, só tem pastor. Bom, já que o medo foi embora, Amém. vamos orar aqui pelas vidas aqui do cartão. Verdade. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Um dia o Senhor usou. Obrigado, Jesus. O Senhor usou uma igreja restaurando por mim. Eu que nem conhecia o Senhor. Eu fui alcançado pelo Espírito Santo. E hoje estou aqui. Liberto, estou salvo, graças a alguém que orou por mim. Por isso, Senhor, eu oro agora por cada um aqui, Senhor. Cada nome que está aqui nesse cartão. Por cada nome que está no cartão dos irmãos da igreja. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa alcançar a cada um. Que possa trabalhar no coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas sejam libertas. Essas pessoas sejam salvas. Em nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Agora é a hora do pastor Toshio. Em nome de Jesus, ouvimos a palavra. Amém. Que Deus tenha a nos dizer. Nós vamos consagrar todo mundo. Obrigado. Amém? Você pode sentar. Seu Toshio, você pode ligar a luz lá no fundo para mim? Liga todas as luzes. Abra lá sua Bíblia em Gênesis 15. Gênesis capítulo 15, no versículos 5 e 6. A coisa mais gostosa dos começos
depois quando a gente lembra, fala assim, você lembra daquele culto que só tinha gente? Você lembra daquele culto que não veio ninguém? Não é verdade? Sempre chama a gente de... Você sabe, eu tava... Ah, nós aqui, não. eu sabe que eu tava bem? Não tinha ninguém, só a gente. Né? Você sabe que eu tô olhando pra vocês, sabe o que eu tô pensando aqui, ó? Todo mundo aqui sabe como é começar alguma coisa do zero, não é verdade? Não é mesmo? Né, Delmira? Você também, né? Mas é dessa forma, né? É dessa forma, né? É muito tremendo. Você vê como que Deus une propósitos? Todo começo começa com um, né? Eu acho interessante porque Deus une pessoas que já passaram por coisas, que já estão acostumadas para poderem ser instrumento em determinado momento. É isso que nós somos hoje. Nós estamos sendo instrumentos de Deus para esse tempo agora. Porque Deus está lançando alicerces. Deus está lançando alicerces. Eu vou falar coisas aqui para vocês. Talvez a gente fuja bastante de muitos pontos aqui da Bíblia, mas eu preciso falar para vocês e para quem quiser ouvir na internet também, porque é importante. Deus removeu alicerces e está lançando outros alicerces. Você sabe que ontem eu estava ouvindo uma história de um rapaz que comprou uma casa e ele estava falando assim que a casa dele, pelo fato de já ter feito os alicerces, não tinha como mudar. Então teve que construir a casa daquele jeito mesmo. E tem coisas que não dá para remover depois, porque ela faz parte do alicerce, né? Tipo uma parede, alguma coisa, não tem como remover. E aquilo falou muito comigo, porque eu acredito que Deus, que é o construtor, ele remove alicerces, e remover alicerces quer dizer tirar coisas da base, da raiz, na verdade, para ele poder construir algo novo. E eu acredito que Deus está fazendo isso. Ele remove coisas, remove alicerces, remove bases e princípios para poder construir de novo. E isso demanda tempo, não é verdade? Demanda tempo e outra coisa, não é qualquer um que faz isso, não é mesmo? Então é por essa razão que o começo às vezes é difícil, o começo às vezes tem que remover coisas, quebrar coisas mal feitas para Deus construir as coisas novas. Isso é muito importante a gente entender, porque quando nós entendemos isso, nós também começamos a entender o porquê que passamos por determinadas coisas. Né? Se você está passando por um momento difícil, seja na área que for, até mesmo na sua fé, creia que isso é porque Deus está trabalhando, removando os alicerces. Quer ver uma das coisas que Deus me ensinou no meu coração nessa manhã, foi assim, ó, você sabe por que às vezes está sendo trabalhoso esse processo? Porque muitos de nós, apesar de termos a nossa fé em Cristo, a nossa fé estava um pouco parada, a gente não estava no trabalho, não é verdade? Quantos aqui que fazia muito tempo que não acordavam no domingo de manhã para ir para o culto, não é mesmo? Todo mundo temente a Deus, mas estava meio cheio das teias de aranha, até voltar no pique, não é verdade? Né? De repente você descobre, uau, Deus me colocou na obra de novo, né? Eu estava lá na minha, não tinha preocupação nenhuma, agora eu tenho que levantar, tenho que levar instrumento, tenho que montar as coisas, meu Deus, que loucura, eu estava parado, de repente estou a 100 por hora, não é verdade? Ou seja, Deus está ativando novamente a nossa fé, né? A nossa fé tem que ser uma fé ativa, não é verdade? Eu creio nisso. Então, por essa razão, que esse momento é um momento muito maravilhoso, que não pode ser ignorado. Lá na frente, nós vamos lembrar desses dias. E aí a gente vai lembrar e falar, uau, você lembra daquilo? Você lembra daquela luta? Você lembra de como é que foi? Eu creio nisso. E eu quero que você creia nisso também, tá? Ok, gente? Amém. Fala assim, ó. Então, o levou para fora e disse, olhe agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ok? Você viu o que Deus fez aqui com Abraão? Deus, ele tirou Abraão de um lugar, para que Abraão pudesse olhar as estrelas e crer na promessa. Ele teve que sair de um lugar. E é engraçado que aqui não fala o lugar. Agora, você sabe por que não fala o lugar? Deus permitiu que não fosse falado o lugar, para a gente poder interpretar qual é o lugar. Por quê? Por causa que tudo que Deus tinha que cumprir na vida de Abraão dependia do lugar onde ele estava. O que cobria a visão dele. E eu quero te dizer hoje
que nós precisamos sair do lugar que atrapalha a nossa visão para a gente contemplar o que Deus quer e para a gente acreditar no que Deus quer. E esse lugar, como de manhã a Raquel estava falando, é o medo. Só que o medo, ele se apresenta de várias maneiras. Eu falo assim que o medo, ele vem maquiado por várias coisas. O medo, ele vem maquiado com preocupação, uma preocupação normal, uma ansiedade normal, um problema normal. Mas tudo isso, se você vê a essência, é o medo. Abraão passou por muitas coisas aqui. Teve a separação dele de Ló, teve a guerra dos reis e tal. E tudo isso veio trazendo a Abraão um sentimento de dúvida em relação à promessa de Deus. E aí chegou um momento que ele estava num lugar e Deus falou para ele assim: Abraão, sai daí do lugar onde você está. Olha para as estrelas e conta elas. Se você puder contar, assim vai ser a tua descendência. Por quê? A promessa de Abraão era o quê? Que ele seria pai de multidões, pai das nações. Não é verdade? Mas como ser pai das nações, o tempo passa. Não é verdade? Ontem na sala a gente falou sobre isso, né? Com 100 anos de idade ele foi ver a promessa se cumprir. Para ele poder ficar firme naquilo, não adiantava somente Deus estar falando, ele precisava corresponder de alguma maneira. E aqui fala que Abraão creu, acreditou no Senhor. E isso foi lhe imputado por justiça. Ou seja, Abraão teve que acreditar naquilo. Mas para ele acreditar 100%, ele precisava sair do lugar que atrapalhava a visão de fé dele. Eu quero falar nessa manhã com vocês sobre visão de fé. Você tem duas escolhas, eu tenho duas escolhas. Eu posso andar pelas minhas vistas naturais, olhando o meu caminho, vendo as coisas que estão acontecendo naturalmente, ou eu posso olhar pela fé. Olhar naturalmente é o que eu faço todos os dias, encarando os problemas, as lutas e as coisas da vida. Olhar pela fé, porém, eu preciso pagar um preço, que é o quê? Sair do lugar que atrapalha a minha visão. E o que atrapalha a sua visão de fé hoje? O que tem atrapalhado a sua visão de fé nesses dias? Será que você tem conseguido enxergar o que Deus tem para a sua vida? Porque se você não tem conseguido enxergar, você tem que descobrir o que está atrapalhando. Não adianta só você falar, eu não consigo enxergar, mas eu quero ver. Não, você precisa saber o que está atrapalhando a minha visão. O que está na frente da minha visão de fé. O que você tem olhado, o que você tem visto, o que você tem seguido. Isso muitas vezes atrapalha a sua visão. E você identificar o que atrapalha a sua visão, vai fazer com que você seja liberto para um tempo novo de Deus. Olha só, como eu já falei algumas vezes, e eu vou repetir aqui, eu acredito que Deus tem para cada um de nós uma vida de fé, assim como a gente vê nos heróis da fé. Assim como você lê lá em Hebreus, por exemplo, né, que fala sobre os heróis da fé, homens que andaram pela fé, homens que a Bíblia fala que essa terra não era digno deles, por andarem pela fé. E em próprio Hebreus fala assim, que quem quiser agradar a Deus, tem que andar por fé. Não é verdade? Então, se eu tenho que andar por fé, eu preciso entender o que significa essa fé. Eu preciso ter um entendimento claro do que é andar por fé. E a Bíblia fala que andar por fé é não andar por vistas. Andar por fé não é andar por sentimentos. Andar por fé não é andar segundo aquilo que eu vejo, mas segundo aquilo que eu creio. A fé é a certeza daquilo que você não vê. E a prova, a convicção das coisas que ainda não aconteceram. Então Abraão aqui estava sendo desafiado por Deus. Abraão, Deus falou, sai daí e olha pela fé. Ele olhou e viu as estrelas. Mas para ele, as estrelas eram a multidão. Para o homem natural, estrela é estrela. Para o homem natural, igreja é igreja. É um salão onde cada um se reúne. Para o homem natural, tudo é normal. Para o homem espiritual que anda pela fé, porém, todas as coisas são um sinal. Já viu aquele negócio? Que quem crê não precisa fazer nada que ele crê. Quem não crê, você pode fazer tudo que ele não vai crer. Nós precisamos decidir se nós cremos ou se nós não cremos. Se nós vamos andar pela fé ou se vamos andar pelas vistas. Na verdade, andar pelas vistas a gente já decidiu, né? Não precisa decidir sobre isso. Mas nós precisamos crer. E andar pela fé demanda sim em você entregar o teu caminho ao Senhor. Olha só, como que eu vou entregar meu caminho ao Senhor? A um Deus que eu não vejo. Como que eu vou entregar minhas decisões a Deus que eu não vejo? E que se eu não creio, não tenho como segui-lo. Mas quando eu faço isso pela fé, ele toma a direção da minha vida. E como fazer isso pela fé? É quando eu começo a tomar decisões segundo Deus.
decisões na minha família, segundo Deus, decisões na área financeira, segundo Deus, decisões na minha vida ministerial, segundo Deus. Quando Deus decidiu instituir a igreja, ele precisava de homens de fé. Ele precisou de um Moisés para carregar a tenda para cima e para baixo no deserto. Já parou para pensar nisso? Olha só, Deus pegou, apareceu numa sarça ardente que não se queimava para Moisés. E ali na sarça, Deus falou com Moisés: eu sou, e eu estou te enviando para você libertar o povo. Uma sarça falando com o homem. Você está entendendo? Aí você vai orar no monte, o monte brilha. Tem que ter fé para isso, irmão. Aí você vai orar e você tem que ter fé para crer que Deus está te ouvindo. Aí você está ali e Deus ele fala para você, fala para Moisés: Moisés, eu estou te enviando. E Moisés vai pela fé, porque ele acreditou naquela voz que falava com ele. E aí ele falou, pensou o quê? Vou chegar lá, vou falar com o faraó e o faraó vai libertar. Que nada, precisou de 10 pragas para faraó libertar. Agora pensa, se a gente, eu acho que na segunda a gente também desiste. Fala, meu Deus, não está dando certo não, só está dando problema. Quantos aqui que já desistiram na primeira e na segunda tentativa? Por falta de fé. Mas Deus não falou que ia libertar? Então todas as vezes Deus falava, volta lá, agora eu vou fazer isso, isso e aquilo. E ainda Deus falava, eu vou... É meio ilógico, né? Vai lá, liberta meu povo, fala com o faraó, mas eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai te ouvir. Eu falei, então por que você me manda? Não sei se vocês perguntam isso, mas eu acho muito engraçado. Mas ele continua, até o momento que aquele povo é liberto. E aí eles andam pelo deserto, carregando uma tenda para adorar a Deus durante 40 anos. Tem que ter muita fé para carregar tudo aquilo, montar em todo lugar e adorar a Deus. Não é mesmo? Precisava de um homem de fé para aquilo. Deus hoje precisa de homens de fé para poder construir e constituir o reino dele nessa terra. Se nós não tivermos fé para isso, nós não vamos conseguir. Se nós não catalisarmos, ou seja, se a gente não começar a concentrar nossa fé nisso, a gente não vai conseguir fazer isso. E por essa razão que eu acredito que Deus nos coloca em locais para a gente desenvolver a nossa fé. É só apertar esse botão aqui. 2 vezes. Isso. Então Deus ele leva a gente em alguns lugares. E olha só, lugar de fé, para Deus desenvolver a nossa fé, são os lugares fáceis. Quando você está num momento de facilidade, você precisa de fé? Quando você tem dinheiro na sua conta, você precisa de fé para crer que Deus é provedor? Não precisa, né? Por quê? Tem dinheiro na conta. Quando você está com uma boa saúde, você precisa de fé para saber que Deus é um Deus de cura? Não, porque você não precisa de cura. Você está bem. Quando a sua família está tudo bem, ou todas as coisas estão tudo bem, você não precisa de fé. Você vai precisar de fé quando? Quando é impossível. Você vai precisar de fé quando? Quando as coisas, elas não tem como você fazer pela sua força. Então, qual que é o ambiente de fé que Deus vai te colocar? É o ambiente de fé onde Deus colocou aquele profeta no vale de ossos secos. E Deus sempre faz isso, né? Pode esses ossos reviverem? Ele pergunta para você e para mim várias vezes, pode as coisas acontecerem? Será que a sua situação vai mudar? E a nossa posição muitas vezes, pela nossa falta de fé, o que é? Ah, Senhor, tu sabes. Ah, tá na tua mão, Deus. Mas e você não tem fé? E eu não tenho fé? Sabe, porque se eu tenho fé, eu tenho que fazer igual Deus mandou fazer aquele profeta. Então profetiza. Fala sobre esses ossos secos, declara sobre eles, declara sobre a sua vida, declara sobre a sua família, declara sobre as suas finanças, declara sobre a sua casa, a sua igreja, seja lá quem for, porque a fé está em você e em mim. Deus já derramou essa porção de fé em nós. Então eu preciso declarar, mas como é que eu vou fazer isso se ainda tem alguma coisa que impede a minha visão? Por essa razão que a gente não consegue, porque eu estou focado em outra coisa, mas não na promessa, não no que Deus fala. E eu preciso estar focado no que Deus está falando. E se Deus está falando, profetiza sobre esses ossos, é porque Ele quer mudar a situação. Olha só, uma das coisas que nós precisamos entender muito claramente sobre fé, é porque temos que estar em concordância com Deus. Deus quer fazer algo, e porque Ele quer, eu concordo com Ele. Deus deseja mudar essa situação. Você sabia que tem pessoas que não acreditam que Deus queira curá-las?
Eu já evangelizei muitas pessoas. E algumas pessoas que você abordava, pessoas que tinham problemas de saúde, eu perguntava, eu posso orar por você? A pessoa, não precisa. Mas por quê? Deus pode te curar. Não, mas se Deus permitiu que eu fosse assim, então talvez Ele queira que eu fique assim. Ela tinha certeza de que Deus queria que ela continuasse enferma. Ela não acreditava que Deus queria curá-la. Você está entendendo? Isso trava a fé. Você crê que realmente Deus quer mudar a sua situação? Porque talvez as pessoas carregam sobre si uma acusação, uma culpa que elas acham que merecem, não que não mereçam, mas que ela precisa viver com aquele problema, para pagar um pecado, sabe? E o seu pecado e o meu pecado já foram pagos por Jesus. Só que ainda tem aquela coisa que impede a visão de fé. Então ela não crê ou ela acha que tem que viver assim pelos erros que ela cometeu. E aí por isso que a situação não muda. Será que nós não somos assim? Será que de repente a gente não olha assim para a nossa situação e fala, mas eu também já errei tanto, já vacilei tanto com Deus, então talvez tenha que ser assim a minha vida. Não tem que ser, irmão. Não tem que ser. A sua vida não tem que ser assim, porque alguém já pagou o preço pelo nosso pecado, como a gente já contou aqui. Eu nunca saberei o preço que foi pago naquela cruz. Você sabe por que eu nunca vou saber? Porque alguém já pagou. Alguém já pagou. Então eu não preciso mais carregar esse peso de culpa se alguém já levou, se Jesus já levou. Então eu posso crer que Ele levou para que eu não viva assim. Eu posso ter fé de que Ele se fez pobre para que eu seja rico, e não só financeiramente, mas rico espiritualmente, rico na minha visão de fé, rico na minha caminhada com Deus. Ele se entristeceu para que eu pudesse ser feliz, Ele morreu para que eu tivesse vida. Esse é o propósito. Mas para tudo isso ser catalisado dentro de mim, para ser vida dentro de mim, eu preciso ter fé para acreditar. O que está impedindo a nossa visão de fé? O que está impedindo a gente de ver o que Deus está mostrando? Talvez Ele está falando para você todos os dias, e fala para mim todos os dias, sai daí. Hoje de manhã Deus falou isso para mim. Hoje de manhã eu tive um sonho, eu acordei, eu falei, não acredito. Eu tenho, às vezes eu tenho o mesmo sonho, com as mesmas coisas, 4, 5 vezes na semana. Você está entendendo? Não é normal. Não é normal. E aí, só que a minha oração é, por quê? Por quê? E hoje de manhã Deus falou assim para mim, Toshio, cuidado, porque todos esses sonhos estão tentando te levar para uma intimidação, para o medo. Para você ficar com medo disso, com medo daquilo outro, e começar a ficar, ficar oprimido. E eu não posso ir para esse lugar. E Deus falou, sai daí. Aí eu lembro até que a Raquel falou assim, isso daí é um espírito. Isso é um espírito. Isso daí é uma batalha, é algo que está querendo te levar para você não acreditar. Só que vem maquiado. Você está entendendo? Vem ali camuflado para você não perceber. Então eu não posso entrar, eu não posso me deixar levar por essas coisas. Eu não posso deixar que essas coisas me impeçam a visão de fé que Deus me deu. E você não pode impedir que a visão de fé que Deus te deu seja apagada, ou seja, escondida pelas coisas desse mundo, pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Você não pode deixar. Eu estou falando isso por quê? Por causa que eu sei, eu tenho certeza disso, que cada um de nós aqui temos uma história de promessas, de sonhos, de projetos, de coisas que Deus falou que faria. Olha só, se existe um depósito espiritual sobre cada uma de nossas vidas, eu tenho certeza que aqui o depósito é grande. De coisas que Deus já falou a seu respeito e ao meu respeito. De coisas que Deus já declarou a seu respeito e ao meu respeito. Que Deus usou pessoas para falar a seu respeito e ao meu respeito. Pensa bem, se houvesse um depósito de promessas e palavras que você recebeu e que eu recebi, qual é o tamanho do seu depósito? Enorme. A questão é que esse depósito, ele nunca está fechado, ele sempre está disponível, só que você acessa ele pela fé. E o problema é que a situação acontece, o tempo passa, acontecem problemas e a gente acha que não consegue mais alcançar pela fé. E hoje Deus está trazendo algo para a nossa vida, para a gente realmente sacudir a poeira, para a gente realmente voltar às origens e ser rejuvenescido na fé.
Você voltar a ter fé como antes, você andar pela fé como antes, mesmo com os seus problemas, para que Deus faça alguma coisa. Você lembra que você era generoso, que você ajudava as pessoas, que você estendia a mão, que você não se importava, não era apegado às coisas desse mundo para poder ajudar os outros? Aí a circunstância vem e corta esse braço que você tinha. Mas Deus hoje está trazendo uma palavra para você voltar a ser assim. Ah, Toshi, mas a circunstância é diferente. É diferente, mas Deus muda? A palavra muda? Não muda. Então se Deus não mudou, eu também não vou mudar. Mesmo com a minha circunstância. Por quê? Porque se eu creio pela fé na palavra, a palavra diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então se eu creio pela fé que a palavra de Deus é palavra de Deus, então eu vou crer nela. Eu vou andar nela. E ela fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas, me suprirá de todas as coisas. Porque se eu ficar, irmãos, preste atenção nisso, se eu ficar na dependência das minhas circunstâncias melhorarem para eu fazer alguma coisa para Deus, eu estou andando na contramão da fé. Eu não estou fazendo por fé, eu estou fazendo por vista. Primeiro melhora e depois eu faço. Primeiro Deus me dá e depois eu alugo. Primeiro Deus faz e depois eu faço. Isso não é fé. Isso é andar por vista. Andar pela fé é a forma que agrada a Deus. Então eu faço porque eu creio e não porque eu tenho. Eu faço porque eu creio no amor dele e não porque eu preciso ser amado para fazer. Eu faço porque eu sei que ele existe e não faço porque ele me provou alguma coisa. Isso é fé. É você colocar o pé e ele coloca o chão. E se você não colocar o pé, ele não coloca o chão. É você chegar num combine e você chegar perto da porta e a porta abre. Não é mesmo? E se você não chegar perto da porta? Ela não abre. Você sabia? Vou contar a história aqui do meu pai. Né? Meu pai às vezes assiste as coisas que eu falo. Um dia eu estava lá, ele parou na padaria e eu tô lá. Né? A gente veio pro Japão e voltou junto. Né? E ele acostumou com a porta automática. Quando ele chegou na padaria, ele deu uma pancada com a cabeça na porta de vidro, gente. Deu uma dó porque eu tava dentro do carro, lá do outro lado da rua, escutei um pá! Tati, arrebentou. Aí ele chegou no carro. Esqueci que a porta aqui você tem que empurrar. Eu acho tremendo nisso, sabe? Isso, eu não sei vocês, gente. Mas eu acho tremendo isso. Por quê? Ele foi crendo que a porta ia abrir. Mesmo que ele tenha batido a cabeça, ele acreditou que a porta ia abrir. A gente, nem sabendo que a porta vai abrir, às vezes a gente não vai. Não é verdade? A gente precisa ter esse tipo de fé. Eu vou, a porta vai abrir. E se não abrir? Eu meto a cabeça, mas eu vou do meu jeito. É verdade. Gente, você percebe, quando eu falo isso, talvez, na sua cabeça, não, mas aí é muito arriscado, será que teria uma outra maneira? E por causa do medo da gente entrar no risco, que a gente não vê os milagres acontecendo. Às vezes o medo de você arriscar impede de você ver um grande milagre acontecer. Vou te falar uma coisa, olha, eu sou muito a favor, é melhor você errar e tentar, mas tentar, do que você nunca tentar. É melhor você carregar cicatriz por ter se machucado, do que você nunca ter se machucado. É muito melhor você meter as caras e quebrar a cara do que nunca ter quebrado a cara. Por quê? Porque pelo menos você tentou. Pelo menos você andou pela fé. Mas eu tomei prejuízo. Mas você arriscou. Você arriscou, você foi lá, você acreditou, você entregou seu coração por alguma coisa. Você teve uma causa. Você teve uma razão. Você teve um porquê. Mas aconteceu o maior problema. Mas eu acreditei naquilo. Eu acreditei, eu sonhei, eu orei, eu busquei. E eu fui segundo o meu coração. Porque Deus colocou dentro de mim isso. Mas deu errado. E daí que deu errado? Fala pra mim alguém que acertou de primeira alguma coisa. Alguém que foi relevante. Alguém que fez uma mudança no mundo. Não existe. Você conhece o dono da Yamaha? Da Honda, quer dizer, né? Quebrou tantas vezes para poder acertar. A história do KFC, o cara queria até se matar, depois de velho que conseguiu fazer alguma coisa. Steve Jobs, que foi mandado embora da própria empresa,
E hoje em dia a Apple é uma das mais ricas do mundo. Não é verdade? E tantas outras histórias de homens e mulheres, e eu posso falar aqui, homens e mulheres de Deus. Pedro, meu Deus do céu, Pedro só tomou cabeçada. Mesmo assim, fez alguma coisa relevante. Homens de fé que você vê aí. Você conhece um homem chamado T.L. Osborne? Já ouviu falar? Um grande evangelista. É considerado o evangelista que mais pregou pessoalmente, não assim em cruzadas, mas que mais evangelizou pessoalmente em mais de não sei quantos países. Primeira viagem missionária dele foi para a Índia, para abrir uma igreja, para evangelizar, voltou lá, não ganhou uma alma. Não ganhou ninguém. Começou com um fracasso. Mas sabe por que ele começou? Porque ele tentou. Ele acreditou em algo, ele deixou ser tomado por aquela ideia, andou pela fé e falou, eu vou. Eu fico olhando aqui Abraão. Deus falou para ele, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para aquela terra que te mostrarei. Deu uma promessa para ele e ele foi. Não sabia para onde ia, não sabia para que lado ia. Ele simplesmente andou, arriscou. Você sabe o que é você pegar toda a sua casa, as suas coisas e falou, vamos sair daqui e vamos para lá. Seguindo uma promessa. Ele arriscou. E por isso ele é considerado o pai da fé. Por causa que ele entregou a sua vida numa palavra que Deus deu. Qual é a palavra que Deus está te dando? E o que está impedindo você de enxergar as coisas pela fé? O que está te impedindo? Talvez você, o fato de ou dirigir um culto, ou trazer uma palavra, pode ser um grande desafio. Para qualquer um. Ou você acha que para mim não, eu estou acostumado, eu venho aqui, glória a Deus. Claro que não, vocês não sabem o que eu passo antes de vir para cá. Mas sabe, às vezes é um desafio, na verdade, às vezes é complicado. Mas eu tenho que ver o que está me impedindo. É o medo, é a vergonha? Vale a pena? Então eu vou. Mas se eu gaguejar, se der errado, se eu orar errado, não importa, eu tentei. Primeira vez que eu dirigi um culto, nem eu quis assistir. Eu dirigi o culto. Eu errei tudo, eu falei errado, esqueci a hora da oferta. Na hora da oferta eu falei e não falei. Aí não falei da oferta. Aí o pessoal ficou todo olhando pra minha cara. Aí eu olhei assim, o que foi? Falei, o que é pra fazer? Aí eu voltei, é a oferta. Sabe? Por quê? Primeira vez que eu fui tentar um negócio. Entendeu? Conheço um monte de gente que foi pregar a primeira vez, pregou e... O que ele pregou? Não pregou nada. Mas e daí? Ele errou, foi vergonhoso. Não foi vergonhoso, ele tentou. Ele foi lá, ele se arriscou, ele engoliu a vergonha, o medo e falou, eu vou fazer algo relevante, eu vou começar alguma coisa. Eu conheço pessoas que saíram do seu lugar, foram abrir igrejas por aí, e na primeira deu errado. Você sabia que a minha primeira igreja que eu abri deu errado? Fui na loucura, vamos lá, vamos do jeito que a gente está, cheio de problemas, cheio de luta, mas vamos. Deu errado. Começamos, foi bênção, me encheu de gente, 30 e poucas pessoas, glória a Deus. Aí chegou em dezembro, já não tinha ninguém. Entendeu? Deu errado. Aí foi muito vergonhoso? Foi difícil lidar com aquele sentimento, né, cara? Foi muito difícil. Mas o sonho não acabou. E hoje eu carrego aquilo ali como uma pérola para mim. Eu posso dizer assim, na primeira tentativa deu ruim. Olha aqui, internet! Na primeira tentativa deu ruim. Na primeira tentativa deu errado. Agora o que para alguns pode ser vergonha, para mim é uma cicatriz. Mas eu só tenho essa cicatriz porque eu fui. Você tem cicatrizes porque você foi. Porque você tentou. Mesmo que tenha dado errado, mesmo que tenham te abandonado, mesmo que de repente no meio do caminho falhou, mas você tentou. E Deus vai honrar porque você permaneceu pela fé. Vai honrar. Você permaneceu, mesmo que muitos sonhos engavetados, mas eles estão aí. E aí Deus ele começa a tirar esses sonhos de dentro de você. Ele começa a despertar de novo a alegria de você lembrar deles e não mais a dor. Não mais a dor. E aí você vai começar a ver que é possível sim. É possível. Mas passou tanto tempo. Não importa. Abraão teve com 100 anos a promessa dele. E Deus está disposto a fazer as coisas para acontecer a promessa na nossa vida. Não limite a fé. Não limite a fé. Tira da sua frente o que está limitando a sua fé. Tira da sua frente aquilo que está limitando você de se mover. Tira da sua frente o que está limitando você de se mover.
Vamos andar segundo aquilo que Deus colocou no começo. Lembra da loucura que era? Você não se importava. Você simplesmente queria. E você fazia, irmãos. Eu fazia. Então vamos tirar. É a preocupação. Quem que pode resolver o seu problema? Deus pode. Deixa na mão dele. Amém. Não é para você ser negligente, mas é para você fazer o que você pode e fazer o que Deus te manda. Eu também trabalho, eu também tenho contas a pagar, e eu trabalho o máximo que eu posso, e às vezes eu posso trabalhar até de madrugada, eu trabalho, e às vezes eu trabalho no final de semana, eu trabalho, mas quando chega a hora de fazer o que Deus quer, eu paro tudo para fazer o que Deus quer. Chega a hora de pregar, de fazer o culto, de levar as coisas. Eu posso ter 200 mil trabalhos. Não, agora é a hora do Senhor. Então eu faço as coisas do Senhor. Nem que seja de madrugada, né? Mas a gente faz. Chega a hora do monte, vamos para o monte. Chega a hora da célula, vamos para a célula. Chega a hora do culto, vamos para o culto. Chega a hora de visitar as pessoas, de ir atrás, de evangelizar, vamos. Por quê? Apesar de eu necessitar de trabalhar, eu não posso fazer com que o meu trabalho impeça o agir de Deus na minha vida, o chamado de Deus na minha vida. Então eu tenho que crer pela fé de que Ele está tomando conta de mim. Está entendendo? E eu preciso ter a consciência clara disso. Eu não posso ser negligente, nem com Deus e nem com o meu trabalho. Então eu preciso ter a consciência, onde acaba um, onde começa o outro. Eu conheço muita gente, que elas estão se impedindo a si mesmas de fazer as coisas de Deus pelas dificuldades que ela tem. E se elas perguntassem para Deus, eu tenho certeza que Deus responderia assim: as suas dificuldades deixe na minha mão. Agora você vai e faça a minha obra. Vai você e pregue o evangelho. Vai você e ande pela fé. Porque aonde que termina o agir de Deus? É aonde eu começo a agir. Aonde termina a fé? É aonde eu começo a colocar a mão. Então, por essa razão, eu não posso impedir mais. Se tem alguma coisa te impedindo de fazer a vontade de Deus, faz um desafio com Deus. Faz um desafio com Deus. Coloca um propósito seu e Deus. Sabe, todos os meses eu tenho um desafio. Todos os meses eu tenho um desafio de ou fazer a vontade de Deus ou fazer a minha vontade. Todos os meses eu tenho um desafio de ou seguir a fé ou seguir as minhas vistas. Todos os meses eu tenho, em todas as áreas, não é só em casa, no financeiro, não, é em todas as áreas. E todos os meses, mesmo numa luta interior, eu coloco na mão de Deus, e eu sou assim, gente, eu coloco na mão de Deus e fecho os olhos. Por quê? Porque se eu olhar, talvez eu queira tirar da mão dele. Mas eu coloco e fecho os olhos e saio. Olha, honestamente, coisas que eu coloco na mão de Deus, eu até paro de pensar nelas. Porque se eu ficar pensando muito, eu tiro. Eu vou querer fazer. Em todas as áreas. Seja no cuidado com as pessoas, fazer um culto de domingo. Gente, quantas vezes que no sábado você está ali desanimado, você está ali meio triste, você está ali meio na luta. Gente, será que? Aí chega uma hora que você tem que falar assim: Deus, eu coloco a minha expectativa na tua mão, porque a minha expectativa às vezes me dá ansiedade, e eu fico nervoso, eu fico preocupado, e aquilo me faz mal. E aí o que eu tenho que fazer? Ontem mesmo eu fiz isso, vou confessar aqui, minha ansiedade amanhã no culto, quem será que vai, quem será que não vai, aquela luta toda, e eu estava assim, já sendo consumido por aqui. Eu falei: quer saber? Coloquei meu joelho e falei: Senhor, eu coloco a minha ansiedade, a minha expectativa nas tuas mãos. E eu descanso. Pode ser 1, pode ser 10, eu posso fazer o culto sozinho. Não importa. Eu coloco nas tuas mãos. Aí eu, como eu falei, fecho o olho e saio andando. Por quê? Porque senão aquilo me consome. E tem coisas talvez que estão te consumindo. Não deixe que isso te consuma. Não deixe. Coloca na mão de Deus. Deus, coloca aqui a área financeira nas tuas mãos, mas eu vou fazer a tua obra. Vou pregar o teu evangelho. Vou fazer o que um dia eu fiz. Senhor Deus, está aqui nas tuas mãos a minha família, porque eu vou te seguir. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou dedicar. Eu vou me esforçar. Senhor, eu vou voltar a sonhar com aquelas coisas que eu sonhava. Em nome de Jesus, amém. Fecha os olhos e sai andando.
Assim mesmo. Quer ver o resultado da sua fé? Experimente fazer isso. Quer ver o resultado da sua fé? Experimente entregar tudo para Deus. Toda a sua vida para o Senhor. Experimente viver aquilo que Deus falou para você viver. Eu acho legal, eu acho muito legal a gente voltar a reviver promessas de Deus, voltar a sonhar com as promessas de Deus. É muito legal. É muito legal o seu coração voltar por isso. Mas vamos fazer diferente de antes, porque a gente tem experiência. Aquele ponto que você errou, que eu errei, não vamos errar mais. Não é mais só você acreditar sentimentalmente, mas é você agir. Né? Quando a gente brinca, né, na questão de ser pastor, de ser isso, de ser aquilo, na verdade, tá bom. Muito melhor do que você ter um PR na frente do seu nome, é você ganhar uma ovelha. Não é mesmo? Por quê? Eu posso nunca ter um PR na frente do meu nome, mas eu cuido de ovelhas. Isso me faz um pastor. Isso me faz um influenciador. Eu posso nunca ser consagrado a nada. E olha, gente, isso tem que ser tão irrelevante na nossa vida. Porque a questão não é a consagração, não é mesmo? A questão é o que você faz da sua vida. Então faça algo, ande pela fé. Quando você crê em algo, a sua vida ela é toda direcionada para algo que você crê. Se você crê que Deus tem uma promessa para a sua vida, para algo grande, direciona a sua vida para aquele algo grande. Começa a se alimentar das coisas que tem a ver com aquele algo que Deus te prometeu. Eu quero te dar um exemplo da minha vida. Desde sempre, eu e Raquel acreditamos que Deus nos chamou para implantar igrejas no Japão. Desde sempre. Por essa razão que eu nunca fui apegado a nada, nunca pensei em comprar uma casa, nunca pensei em ter algo que me segurasse. Deus nos ajudou com isso também. Mas nunca foi assim. Sabe, o meu propósito de vida nunca foi isso. Por quê? Porque eu sabia que o Senhor ia nos usar para isso. Para implantar. E se fosse para ir para lá e para cá, eu não poderia ficar preso em algum lugar. E por causa disso, você começa a buscar entendimento. Como que eu vou fazer determinadas coisas? De que maneira eu devo me posicionar para determinadas coisas? Deus, como é que abre uma igreja? Né? Você foi chamado para começar a igreja, então eu preciso saber como é que abre uma igreja. Então aí você observa, você assiste, você faz, você experimenta, né? A gente começou a abrir igrejas na nossa célula, começando células. Então, a maioria das células que a gente começou foi do zero. Eu, Raquel, ou eu, Raquel e as crianças. E Deus foi nos treinando dessa maneira. Por quê? Porque nós direcionamos a nossa vida segundo aquilo que Deus queria. Se Deus te chamou para ser um pastor de igreja, direciona a sua vida de acordo com isso. Se Deus te chamou para ser um ganhador de almas, um evangelista que vai pregar e vai ser itinerante, direciona a sua vida em relação a isso. E não escute as vozes de fora. Escute a voz que Deus colocou no teu coração. Você sabe que eu já ouvi muitas vezes, teve gente que falou assim, porque o tempo das cruzadas acabou, esse negócio de pregar nos estádios acabou, esse negócio, sabe, igual fazia antes Billy Graham, T.L. Osborne, Reinhard Bonk, hoje em dia não acontece mais, isso daí acabou, agora o tempo é diferente. Aí você ouve aquilo, aí você fala assim, puxa, mas eu estava sonhando com isso, será que não é esse o sonho? Você está entendendo? Você tem que acreditar no que Deus colocou no teu coração. Se Deus falou para você, você vai pregar em cruzadas, você vai pregar em cruzadas. Se Deus te falou, você vai pregar num estádio lotado e com cura e libertação, você vai fazer isso. Porque não importa, Deus não anda por moda. Deus não anda por moda, Deus anda segundo a fé. Se você tem fé nisso, vai acontecer. Todas as vezes que eu passo na frente de um estádio, eu falo assim, não importa o que falam. Eu sempre vou falar, não importa o que falam. Um dia veio gente daqui do Japão, dos Estados Unidos, falando assim, esse negócio de evangelizar batendo nas portas, já passou. Ai, gente, na boa. Cala a boca. Não sabe o que fala. Você sabe por que a gente bate na porta? A gente não bate na porta para incomodar as pessoas. Só que principalmente aqui no Japão tem gente que morre sozinho dentro das casas. E aí o povo, os crentes escutam isso e não vai mais bater na porta. Aí os velhinhos continuam morrendo sem Jesus. As pessoas continuam tristes, solitárias nas suas casas, porque ninguém está batendo na porta mais. Está todo mundo na internet evangelizando pela internet. Ô raça. Não é verdade? Acabou o amor pelas pessoas, então? Aí ninguém vai bater na porta. E nós precisamos despertar para isso. A gente não pode ouvir mais as vozes que estão tentando nos parar.
os medos que estão tentando nos impedir de fazer a vontade de Deus, de dizer que não tem mais jeito, que não tem mais... Não! Ouça o que Deus está falando e o que Deus já falou para você desde o princípio. Lá no começo, quando Deus falou, eu vou te usar nessa nação. Você vai ser um pregador de multidões. Você vai pregar. Eu não me vejo como pastor de igreja, eu me vejo como itinerante. Glória a Deus, vai para cima. Vai para cima, começa a se preparar na palavra. Começa a se preparar no caráter, no trato, de como fazer para entrar e sair bem. E Deus vai te usar dessa maneira assim. Deus não me chamou. Deus me chamou para ser só na intercessão, lá no fundo da igreja, intercedendo. Glória a Deus. Então se prepare para isso. Eu conheço muitos intercessores que carregam ministério nas costas em oração. Sabia? Eu tenho intercessores que eu sei que é pela oração dessas pessoas que muitas vezes eu estou aqui de pé. Porque às vezes, se depender da minha oração, né? Eu não sei você, mas eu acho que eu oro muito pouco. Se dependesse da minha oração, estava perdido. Então ainda bem que tem intercessor. Ainda bem. Então essas coisas, gente, a gente precisa deixar que Deus faça e a gente acreditar no que Deus pode fazer na nossa vida. O que está impedindo a sua visão? É tempo da gente analisar o que está impedindo a nossa visão. Aonde eu estou? Qual é a barraca que eu estou? Né? Algumas pessoas interpretam que Abraão estava numa tenda, né? Não fala, mas alguns interpretam. Então, onde você está? Qual é a tenda que você está? Né? A lona está impedindo você de ver as estrelas? Não adianta você orar, não adianta você repreender, você tem que sair. Então saia daí. Irmão, saia daí. Dê um passo para fora. Olha para o céu. Deixa que a luz de Cristo ilumine você. Deixe que a vontade de Deus guie você. Deixe que o Espírito Santo faça o que quer fazer de você. E você vai ver que a melhor coisa que você poderia fazer é entregar sua vida na mão de Deus. Amém? Amém. Gostaria que você ficasse de pé, vamos orar. Isabela, eu quero que você vá ali no computador agora. Entra ali no Spotify, já está ali abaixo na parte de baixo. Aí você vai clicar no louvor, que já está meio pré-determinado. E aí você vai aumentar o volume. Digite assim. Não acredito que tem senha nesse computador. Eu também, né? Não. Cadê? Não. Aí clique e aumenta o som para mim, por favor. Pode deixar rolando. Vamos orar? Você vai... Eu quero te incentivar a algo. Traga na sua mente nessa hora o que está impedindo a sua visão de fé. Eu acredito que todos nós sabemos. O que está impedindo a nossa visão de fé. Talvez é uma situação financeira, um problema familiar, um problema pessoal. Qual é o problema que está impedindo a sua visão de fé? Qual é o problema que está impedindo você de crer e de se mover pela fé? E você vai dar uma ordem para você, não para essa situação. Lembre-se que Abraão saiu, não foi a tenda que saiu de cima dele. Você tem que falar, apesar disso, eu vou olhar para a promessa, Senhor. Apesar disso, eu vou olhar para Ti, ó Deus. Eu declaro que isso não vai mais me impedir de andar pela fé e de viver pela fé, Senhor. Eu declaro que essa situação que eu estou vendo agora na minha mente, ela não vai mais me impedir de sonhar os Teus sonhos e de fazer a Tua vontade, Senhor. Porque eu sou Teu. E você pode ter certeza, se você falar isso com fé e convicção, você vai ser uma outra pessoa. Feche os seus olhos nessa hora. Faça a sua oração. Eu queria que aumentasse um pouquinho o som, para a gente ficar mais à vontade. Mas faça a sua oração. Faça a sua oração nessa hora. Senhor Jesus, eu trago a minha memória agora, Senhor, aquilo que impede a minha visão de fé. Eu trago a minha memória agora, Senhor Deus, que está impedindo a minha visão de fé, Senhor. E eu quero dizer uma coisa, ó Pai, diante de Ti, na autoridade do Teu nome, Senhor, sabendo que eu sou Teu
vai mais me impedir, Senhor Deus, de caminhar segundo o que o Senhor nos chamou para caminhar. Deus, eu não vou mais aceitar que o medo, que a vergonha, seja lá o que for, me impeça, Senhor Deus, de viver pela fé, de viver, Senhor Jesus, as tuas promessas. Deus, eu trago, Senhor, novamente ao meu coração todos os sonhos, promessas, todas as coisas que o Senhor falou a meu respeito, que o Senhor falou para mim. Eu quero declarar, Senhor Deus, que eu enxergo isso agora pela fé acontecendo, que eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que essa nação conhecerá o Senhor, que 20% dessa nação, ó Pai, vai conhecer o Teu nome, 20%, Senhor Deus, aquilo que Tu disseste um dia, 28 milhões de pessoas, ó Pai, eu creio, Senhor, no Teu poder, e eu declaro, eu creio, por isso falei, eu creio, por isso falei, eu creio e por isso eu falo, Senhor, que essa nação não vai ter mais 1%, que o Japão vai conhecer quem Tu és, que o Japão vai conhecer a Tua salvação, que ele vai conhecer o Teu amor, que ele vai saber, ó Deus, que o Senhor é o único Deus nos céus e na terra e debaixo da terra, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor Deus, nas estratégias, das ideias, dos planos que o Senhor tem nos dado. Eu acredito, Senhor, que em cada local dessa nação, que em cada cidade dessa nação, vai haver uma igreja que prega, Senhor Deus, o Teu Evangelho. Que cada cidade vai ter uma igreja que prega o Teu Evangelho. Deus, de ponta a ponta dessa nação, de ponta a ponta dessa nação, em cada cidade, Senhor, vai ter um local de pregação do Teu Evangelho. Vão ter pessoas adorando ao Senhor. Uma igreja não uma igreja morta, mas uma igreja que sonha, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, uma igreja, Senhor, que vive, Pai, a Tua palavra, uma igreja que estende a mão ao perdido, uma igreja que ajuda o necessitado, que tem os olhos voltados para o pobre, para a viúva, Senhor, que tem, Senhor Deus, o seu coração voltado para Ti. Eu creio, Senhor, eu creio. Por isso, em nome de Jesus, ossos secos dessa nação, ossos secos do Japão, comecem a criar vida, comecem a criar nervos, comecem a criar o Espírito Santo. Sopra, Espírito, a começar deste lugar, alcançando todas as nações, alcançando todas as cidades e todas as nações, em nome de Jesus. Que veio o Teu avivamento, que começa na igreja, que começa no Teu povo, que começa a despertar o Teu povo e que alcança todas as nações, ó Pai. Nós cremos, Senhor, creio, por isso falei. Eu creio, Senhor, por isso eu declaro. Creio, por isso eu falo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que as cruzadas acontecerão. As cruzadas acontecerão. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai levantar muitos milhares para bater nas portas e pregar o Teu Evangelho. Muitos milhares que vão bater nas portas para pregar o Teu Evangelho. Eu creio, Senhor, e eu declaro em nome de Jesus que nós vamos bater nas portas daqueles, Senhor Deus, que não tem do que ouvir, aonde ir, Senhor, para que o Teu Evangelho seja pregado a toda criatura, ao velho, ao novo, aqueles, ó Deus, que estão, Senhor Deus, até desenganados pelos médicos. Eu creio no mover do Teu Espírito, Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor falou ao nosso coração, e eu não vou permitir que o inimigo roube mais isso, em nome de Jesus. Nem em mim, nem na Tua igreja, nem neste povo, Senhor, em nome de Jesus. Que toda voz enganosa, mentirosa de Satanás seja calada em nome de Jesus. Que todo medo saia do nosso coração em nome de Jesus. Que toda preocupação caia por terra em nome de Jesus. Porque nossas ansiedades nós entregamos nas Tuas mãos. Porque as nossas preocupações nós entregamos para Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama de Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade sobre o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua presença em tudo que fizemos, em todas as coisas, Senhor, que estivemos realizando, para que o Teu nome seja conhecido. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Deus, nós Te louvamos.
Nós cremos em Ti, como nosso Deus, o nosso Senhor, que Tu nos deste, Senhor Deus, a Tua vida, a vida do Teu Filho por nós. Nós cremos que o Senhor nos incumbiu de uma missão. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos colocou aqui para sermos instrumento, Pai, para que essa cidade, esse estado, essa região conheça o Teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, nós tiramos as limitações que nos impedem, que nos impediam de cumprir com o Teu chamado, Pai. E eu creio, Senhor Deus, que eu estou diante de pastores, missionários, não porque vão receber somente um título, mas porque estão dentro deles, tem dentro deles, Senhor Deus, um chamado e um desejo de cumprir a Tua vontade, Pai. Eu creio, Senhor Deus, numa multidão. Eu creio, Senhor Deus, em muitas igrejas se abrindo. Eu creio, Senhor Deus, numa multiplicação, não de uma denominação, mas da Tua igreja nessa terra, Senhor. Eu não creio, Senhor Deus, eu não quero uma multiplicação de uma denominação. Eu quero uma multiplicação, Senhor, dos crentes, dos cristãos verdadeiros, da igreja verdadeira. Eu não acredito que é uma denominação que vai alcançar, Senhor. Eu acredito que a Tua igreja nessa terra vai alcançar. E eu creio que o Senhor está despertando, Pai, do leste, do oeste, do norte e do sul, aqueles que seguem a Ti, aqueles que sonham com as vidas, aqueles, Senhor Deus, que Te amam acima de tudo. Para que isso aconteça, eu repreendo todo o sistema que aprisiona, Senhor Deus, a Tua igreja. Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito de manipulação, todo principado, potestade de manipulação sobre este povo, sobre a Tua igreja, Pai. Nós destronamos esse principado, essa potestade em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre essa terra. Em nome de Jesus eu declaro libertação sobre a igreja do Senhor, libertação de toda manipulação, todo espírito de manipulação, em nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a Tua igreja, libertação sobre o Teu povo, para fazer a Tua vontade, Senhor. Jesus, muito obrigado. Eu Te agradeço porque o Senhor nos ama. Eu Te agradeço porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos fazer as coisas do Teu jeito. Amém. Senta um pouquinho. Pode sentar lá. Tem bastante tempo. Até que tem hoje. Ah, se eu tô cheio, é você. É verdade. Vamos trabalhar. Você tá cheio, é você. Tá achando, né? Glória a Deus. Amém. É hora de louvarmos ao Senhor com dízimos, ofertas. Amém. Traga com alegria, que Deus ama ao que dá com alegria. Amém. Glória a Deus.